Ela me forçou a aceitar o outro. O preço que ela pagou, imensurável. De início, eu só queria salvar meu casamento. Quando ela disse precisar de espaço, eu aceitei. Pediu compreensão, eu cedi. Mas no dia em que o amante pisou na nossa casa, algo dentro de mim mudou. E a partir dali, cada sorriso dela se tornou uma peça do meu plano. Eu sou Robert, engenheiro civil em Sacramento, Califórnia. Minha rotina é organizada, até monótona. Sempre confiei que dedicação e respeito sustentavam qualquer vínculo. Damares, minha esposa por mais de uma década, tinha uma perspectiva distinta. Com sua natureza extrovertida, sempre rodeada de gente devido à sua carreira em eventos, ela parecia necessitar de agitação contínua, inclusive no plano emocional. Convivíamos em harmonia por anos? Ou era o que eu acreditava? Até aquela noite em que, de repente, ela colocou o prato à minha frente com uma expressão estranha, um sorriso que tentava ocultar o desastre iminente. Sem rodeios, ela confessou estar envolvida com outro. Era Newton, um chefe renomado, que ela conheceu num jantar corporativo que coordenou. Para ela, a conexão era inegável. O pior não foi isso, foi a exigência absurda que veio a seguir. Desejava permanecer minha esposa, mas com um romance aberto com ele. Afirmou me amar, que eu era único, porém necessitava investigar essa faceta sua com Newton. Queria minha compreensão, minha aceitação, até mesmo minha participação, como num ensaio moderno de coexistência, onde eu seria apenas um coadjuvante. Aparentemente, não perdi a calma. Ouvi tudo em silêncio. Ela interpretou minha quietude como consentimento, mas internamente algo se solidificou. Eu reconhecia que estava perante dois enganadores que se julgavam intocáveis, e isso os tornava frágeis, extremamente frágeis. Dias depois, Newton chegou. Traje impecável, garrafa de vinho luxuoso, um discurso bem elaborado, o sedutor teatral clássico. Ele tentava me convencer sobre um novo modelo de relacionamento, como se fosse uma discussão acadêmica e não um matrimônio em pedaços. Eu sorri, apertei a mão dele, fiz piadas sobre culinária francesa. Damares pensou que eu estava cedendo, que finalmente havia entendido sua necessidade de crescimento. Na verdade, eu apenas abri a porta para que ambos entrassem confiantes, porque para demolir seus adversários, é crucial fazê-los crer que triunfaram. Não me exilei na sala, nem fui deixado de lado. Pelo contrário, participei de tudo como se estivesse plenamente convencido. Newton vinha e ia com frequência. Damares sorria aliviada. Acreditava que sua ousada proposta estava funcionando, e quanto mais ela se convencia disso, mais fundo eu agia por trás dos bastidores. Enquanto eles se entregavam ao prazer e à arrogância, eu coletava dados, vestígios, incoerências. Cada jantar era uma chance de observar, cada encontro, uma oportunidade de manipular. Eles pensavam que eu estava aceitando, e era exatamente isso que eu desejava que pensassem, pois a retribuição exige discrição. E se você deseja aniquilar seus inimigos de verdade, junte-se a eles, conquiste sua confiança, e quando estiverem cegos pela expectativa da vitória, é nesse ponto que você age. Não demorou para que Newton se tornasse um frequentador assíduo. Surgia com ingredientes exóticos, panelas de cobre e aquela postura pretensiosa de quem acha que está oferecendo uma vivência, e não apenas uma refeição. Na superfície, tudo parecia um gesto amigável. Por trás do avental sofisticado, havia um homem certo de que podia ocupar o espaço alheio sem consequências. Ele circulava pela casa como se sempre tivesse morado lá. Provava vinhos da minha adega, sentava-se no meu lugar à mesa, elogiava minha decoração como se tivesse participado dela. A condescendência em cada comentário era insuportável, mas eu sorria, disfarçava. A encenação foi a opção mais difícil, mas também a mais eficaz. Damares, por sua vez, estava maravilhada com a ideia de viver algo fora do convencional. Repetia que aquilo era um sinal de evolução emocional, que estávamos desbravando novos percursos como um par. Ela acreditava nisso com uma devoção cega, ignorando a ruína silenciosa da base que sustentava nossa existência. Enquanto os dois se distraíam com ilusões modernas, eu agia. Instalei um software secreto no telefone dela, do tipo que registra ligações, textos e localização em tempo hábil. Passei a anotar cada entrada e saída dele, cada conversa abafada no corredor, cada esquema que envolvia dinheiro, viagens e possíveis empreendimentos gastronômicos com investidores que pareciam existir somente em suas palavras. Foi numa noite qualquer
Depois de um jantar em que Newton preparou trufas escuras com risoto, que ouvi algo que alterou tudo. Damares perguntava se ele realmente havia fechado o acordo com o Resort Montey. A resposta foi evasiva. Ele desviou do assunto, falou em negociações em curso, em entraves burocráticos, mas eu percebi. Aquela incerteza dele soou como uma fenda. Decidi investigar. Em poucos dias, descobri que Newton não possuía restaurantes registrados em seu nome, nem conexões com os hotéis que alegava servir. Seu nome surgia somente em comunidades online de fornecedores, constantemente associado a dívidas, pagamentos atrasados e produtos com preços inflacionados. A verdade se revelou por completo quando encontrei uma denúncia anônima num grupo privado de chefes e sommeliers. Newton havia desaparecido de um evento em San Diego, levando uma mala com vinhos premiados. A apuração fora arquivada por falta de evidências, mas o padrão era evidente. Ele era um mestre da farsa e Damares, sua nova fonte de recursos. No documento, ela havia assinado como responsável financeira por uma proposta de catering para um festival gourmet em Los Angeles. O contrato, inclusive, estava guardado num e-mail mal apagado. Bastava um olhar atento para notar. Tudo havia sido realizado às pressas, usando os documentos pessoais dela e deixando Newton imune a qualquer dano futuro. Enquanto isso, a vida doméstica se transformava num cenário de dissimulação. Damares queria organizar jantares para os vizinhos, apresentar Newton como um empreendedor visionário e expor aquela relação singular como prova de seu avanço emocional. Eu apenas respondia, claro, com o mesmo sorriso que usaria diante de um adversário que se julga vitorioso. E então surgiu a ocasião, um convite para o aniversário do chefe dela, um evento formal num hotel elegante onde cada presente podia levar um par. Ela insistiu que fôssemos nós três, como uma demonstração palpável de um vínculo moderno. Eu aceitei, pois naquela noite o palco seria meu. Enquanto eles se ocupavam em escolher roupas e vinhos, eu organizava os arquivos, vídeos, áudios, capturas de tela, documentos. Um dossiê completo, todos os equívocos reunidos num só local. E na noite do evento, o espetáculo começaria. Na noite da celebração, vesti meu melhor terno e guardei no bolso interno do paletó um pendrive. Nele estava o dossiê com evidências da farsa que Newton encenava há meses. Damares estava radiante, usando um vestido novo, presente dele, e uma luminosidade nos olhos, esquecida desde o início do nosso matrimônio. Newton, sempre dramático, ostentava um blazer de linho claro e um lenço de bolso que mais parecia um figurino de filme. O salão do hotel era espaçoso, com lustres suspensos do teto alto e garçons circulando discretamente com bandejas prateadas. Todos pareciam se divertir, exceto eu. Estava concentrado. Eu sabia que aquela noite não seria apenas um ponto de inflexão, seria o início do declínio. Consegui conversar com o chefe de Damares, um homem sério, conhecido por sua ética profissional. Aproximei-me com cortesia, falei sobre nossa história, mencionei com naturalidade os recentes negócios de Newton e, então, deslizei o pendrive em suas mãos, dizendo apenas que ele deveria conhecer melhor os indivíduos que rodeavam sua equipe. Eu me afastei. Não precisei observar a reação imediata. Sabia que bastava um clique, e os vídeos das conversas entre Newton e Damares, com ele confessando, zombando de fornecedores enganados e ensinando como ludibriar investidores, falariam por si. A segunda fase do plano dependia da sincronia. Eu já havia feito contato com um dos fornecedores prejudicados por Newton, um produtor de queijos artesanais que perdeu mais de 5 mil em um acordo descumprido. Ele residia a apenas 2 horas dali e aceitou o convite. Apareceu discreto, com uma pasta nas mãos e um semblante tenso. Eu o apresentei aos convidados como um especialista em gastronomia e o deixei à vontade para abordar Newton quando achasse oportuno. Não demorou. 15 minutos de interação foram suficientes para que a máscara caísse. O tom de voz de Newton elevou-se. Ele tentou negar, depois recuou, tropeçando nas palavras. Damares assistia a tudo, perplexa, como se o mundo estivesse desabando sob seus saltos. Enquanto isso, o chefe dela recebia as confirmações do que viu nos arquivos. Nomes falsos em contratos, notas frias, contas em paraísos fiscais. Em poucos segundos, ele se aproximou de Damares e, com a elegância de quem profere um veredito, informou que ela estava suspensa de todas as atividades até nova orientação. Disse ainda que o departamento jurídico a contataria. A humilhação pública foi certa.
Newton tentou fugir, mas foi abordado por 2 seguranças do hotel. O fornecedor lesado havia acionado um oficial de justiça para notificá-lo ali mesmo. Damares, sem saber para onde dirigir o olhar, buscou meus olhos em desespero, esperando alguma atitude, talvez compaixão. Não ofereci nada, apenas observei, enquanto a imagem que eles construíram com tanta segurança se esfarelava sob as luzes. O brilho nos olhos dela havia desaparecido. No lugar restava apenas a expressão vazia de quem percebe, tarde demais, que escolheu o caminho errado. Voltamos para casa em silêncio. Newton sumiu sem deixar rastro. Damares chorava no banco ao lado tentando justificar suas decisões, dizendo que nunca imaginou que ele fosse um mentiroso, que só queria viver algo diferente, que também fora enganada. Não respondi. Estacionei o carro na garagem, desci sem olhar para trás e entrei apenas para pegar meus documentos e uma mala que já estava preparada dias antes. Passei pela sala como um estranho, silencioso, preciso. Sobre a mesa, deixei um envelope com os papéis do divórcio e uma carta breve, objetiva. Nada de longas explicações, nada de promessas ou amarguras, apenas os fatos. E um adeus seco. Não deixei chave extra. O carro era meu e todo o resto que ali estava também. Damares não merecia mais nada de mim. Nenhuma delicadeza, nenhuma recordação. A partir daquele momento, ela teria que conviver com seu próprio reflexo e com o silêncio de quem simulou aceitar tudo apenas para destruir tudo no tempo oportuno. Pois, se você deseja aniquilar seus inimigos, alie-se a eles. Depois, observe em silêncio enquanto tudo desmorona. O lar que antes ressoava risadas e perfumes finos, agora parecia um mausoléu. A cozinha, palco das proezas de Newton, estava silenciosa, repleta de utensílios intocados e memórias amargas. O brilho dos equipamentos contrastava com a escuridão que se instalara nos olhos de Damares. Ela não saía, evitava os vizinhos, vivia reclusa, mergulhada em arrependimento. As redes sociais, antes recheadas de fotos encenadas ao lado do chefe talentoso, desapareceram uma a uma. Restou apenas o vazio, aquele que não se preenche com palavras ou vinho caro. Aos poucos, as consequências do escândalo começaram a se espalhar. O chefe, pressionado pela comissão de ética, recomendou o desligamento imediato. A empresa rescindiu o contrato sem cerimônias. Damares recebeu a notificação oficial num envelope simples, deixado na portaria do prédio onde se escondia. Os amigos sumiram. Aqueles que aplaudiam o relacionamento moderno preferiram a discrição. Alguns, discretamente, a bloquearam. Outros fingiam nunca ter apoiado aquilo. O isolamento chegou sem aviso, como uma maré que sobe lentamente até encobrir tudo. Com Newton desaparecido e sem qualquer suporte financeiro, Damares tentou contato com advogados para se defender das implicações contratuais. Porém, tudo fora assinado em nome dela. A justiça não se comove com corações partidos. Ela avalia documentos e cada papel estava contra ela. Quando soube que a promotoria abriria um inquérito para investigar possíveis fraudes, ela desmoronou, tentou me ligar, enviou mensagens, e-mails, áudios longos, implorando por socorro, dizendo que tudo fora um erro, que só queria consertar o que restou, mas eu já havia rompido qualquer laço. A essa altura, eu havia recomeçado. Aluguei um novo apartamento, silencioso e iluminado, longe de recordações pesadas. Voltei a praticar esportes, retomei antigas amizades e foquei na carreira. Viver sem ela se revelou mais leve do que eu imaginava. Enquanto isso, soube por contatos em comum que Damares tentou vender o carro. Disse a um conhecido que precisava de dinheiro rápido e que o veículo era dela. Mas o comprador pediu a documentação e descobriu que tudo estava no meu nome e o carro estava comigo. A mentira não convenceu. Nem isso ela conseguiu transformar em alívio. Colocou a casa à venda por metade do valor real para quitar dívidas. Mudou-se para um bairro afastado, onde ninguém a conhecia, onde poderia tentar reconstruir alguma rotina, mas a má fama não se esconde, e onde ela ia, o passado a acompanhava. Numa última tentativa de redenção, escreveu uma extensa publicação numa comunidade anônima online. Narrava tudo desde o momento em que conheceu Newton até o colapso. Confessou o erro de me forçar a aceitar algo que destruía a nossa união. Admitiu ter se deixado levar por vaidade e engano. A publicação dividiu opiniões. Alguns a atacaram com raiva. Outros, estranhamente, ofereceram palavras de apoio, mas nem o perdão virtual aliviava o peso que ela mesma colocara sobre os ombros. No fim,
descobriu o que significa destruir algo verdadeiro por um capricho momentâneo e que, ao brincar com sentimentos alheios como peças de um tabuleiro, a derrota definitiva se concretiza na realidade. As semanas avançaram como um inverno prolongado na alma de Damares. A mudança para o pequeno apartamento de 2 cômodos não foi apenas geográfica, simbolizava o desmoronamento de tudo que ela considerava estabilidade. O sofá onde ela passava os dias era o mesmo onde chorava as noites. Sem visitas, sem voz, sem planos, Newton seguia como uma sombra que sumiu no momento mais crítico, sem endereço, sem rastros nas redes, nem ao menos um aviso. Era como se nunca tivesse existido, e isso a consumia mais do que qualquer sentença legal. Ela passou a revisar antigos documentos, e-mails, conversas apagadas, tentando entender onde havia começado a cair. Descobriu que os cursos de culinária que ele alegava ter feito na França nunca existiram. As viagens que dizia ter realizado, fabricadas com imagens roubadas da internet. Até o nome verdadeiro era incerto. O chefe visionário não era mais que um contador frustrado que largara a antiga profissão após ser denunciado por manipular declarações fiscais de pequenos clientes. Tudo desabava mais rápido do que ela conseguia suportar. Um dia, ao abrir o armário, viu as roupas que Newton havia deixado para trás. Uma camisa ainda carregava o perfume barato que ele usava. Naquele instante não teve forças para permanecer de pé. Caiu de joelhos, abraçada ao tecido, murmurando promessas que ninguém mais escutaria. Ao mesmo tempo, sua situação jurídica piorava. A promotoria identificou sua assinatura em pelo menos 3 acordos fraudulentos. Tentou alegar que foi ludibriada, que confiava no parceiro, mas as autoridades foram intransigentes. Negligência não isenta responsabilidade. Sem emprego, sem renda, com a saúde mental em frangalhos, Damares passou a depender de doações anônimas de algumas poucas pessoas comovidas por sua história online. Pequenos depósitos que mal cobriam o aluguel. A energia foi cortada por uma semana inteira. Passou frio e fome. Cozinhava arroz com água e tempero vencido. A solidão era companhia constante. Tentou marcar encontros com antigos colegas, mas ninguém respondia. Aqueles que antes a cercavam em festas e jantares preferiam ignorar suas tentativas de reaproximação. Ela era agora o rosto de um escândalo. Escândalos, como bem se sabe, são evitados em público. Numa madrugada chuvosa, decidiu procurar ajuda psicológica gratuita numa ONG da cidade. Sentou-se diante da terapeuta e, pela primeira vez, falou sem disfarces. Contou tudo desde o começo. Admitiu a humilhação que me impôs, a pressão que exerceu para eu aceitar o que jamais deveria ter tolerado e a cegueira emocional que a levou a confiar cegamente em alguém como Newton. A terapeuta ouviu em silêncio. Quando respondeu, não ofereceu consolo fácil. Disse apenas que recomeçar exigiria mais do que arrependimento. Seria preciso enfrentar tudo aquilo que ela tentou evitar durante anos, a verdade sobre si mesma. Damares saiu daquela sessão diferente, mais vazia, talvez, ou apenas real. Caminhou pela rua molhada sem guarda-chuva, sentindo o peso da própria história sobre os ombros. Cada passo era um lembrete do que perdeu, não por infortúnio, mas por escolha. No fundo, ela começava a entender. Alguns erros não se apagam, apenas se aprendem. E às vezes nem isso é suficiente. O sol nascia por trás de nuvens carregadas quando recebi uma mensagem inesperada. Um conhecido do antigo condomínio havia me marcado numa notícia local. Não era um acidente, nem um escândalo político. Era Newton. A manchete era discreta, mas o conteúdo brutal. Um indivíduo fora detido por tentativa de extorsão e uso de identidade falsa, ao tentar ludibriar uma viúva de 74 anos, herdeira de uma cadeia de hotéis. A descrição física e a foto anexada não deixavam dúvidas. Era ele, o chefe, o manipulador, o golpista. Segundo o boletim policial, Newton usava outro nome, nova identidade, e se apresentava como consultor de investimentos sustentáveis. Prometia lucros surpreendentes. O que ele não esperava era que a mulher, desconfiada, contratasse um detetive particular para observá-lo. Em menos de 7 dias, tudo foi descoberto. Os documentos adulterados, os golpes anteriores em outras cidades, os registros de mentiras sucessivas. A prisão foi filmada. Ele tentava escapar por uma janela dos fundos quando foi detido. Na gravação, era possível ver o desespero no olhar, o fim do personagem. O passado finalmente havia cobrado seu preço. Enquanto lia, percebi que meu ciclo se encerrava ali. Não experimentei alívio nem felicidade. A sensação era diferente, quietude.
uma quietude pura como a de uma alma que, após tudo, encontra a serenidade. Damares, claro, também soube. A notícia se espalhou rapidamente entre fóruns e redes que ainda seguiam seu caso, mas ela não apareceu mais. Sua conta foi apagada. Nenhuma publicação, nenhuma resposta. Sumiu do radar digital, como quem finalmente compreende que o palco digital já não oferecia refúgio. Eu, por outro lado, respirava um novo ar. Mudei de cidade, recomecei do zero, dessa vez sem pressa, sem expectativas exageradas, apenas com a certeza de que sobrevivi. Sobrevivi à traição, ao desprezo, à humilhação. E fiz isso sem me corromper com as mesmas armas de quem tentou me destruir. Se houve vingança, foi a justiça da própria vida. A ruína deles veio como consequência natural das escolhas que fizeram. Eu apenas me retirei do caminho. Hoje olho para trás sem mágoa. Aprendi a reconhecer os sinais. Entendi o valor da dignidade, essa que muitos trocam por vaidade, conveniência ou prazer efêmero. Sei que, por vezes, amar alguém também significa saber deixá-lo sozinho para lidar com seus próprios conflitos. Damares escolheu me ferir. Newton tentou me substituir, mas no fim foram eles que se quebraram. E eu me reconstruí. Quero encerrar este relato com um sincero agradecimento a todos vocês da comunidade do Reddit e aos que acompanham o canal Jornadas do Reddit. Durante os piores dias da minha vida, quando tudo parecia desmoronar, ler histórias semelhantes, ver comentários de apoio e saber que outras pessoas também venceram suas lutas foi o que me deu força para seguir em frente. Hoje posso dizer que estou em paz, e isso só foi possível porque tive coragem de romper com o que me destruía. Abandonei o caos, dei as costas para a falsidade e abracei uma nova vida limpa, leve e cheia de propósito. Deixei para trás o que não serve, porque a gente só evolui quando para de alimentar o que nos consome. Famílias não se constroem sobre mentiras. O casamento é um compromisso sério, é sagrado, um pacto que não se faz para ser quebrado por vaidade ou desejo momentâneo. Quem trai não apenas rompe um acordo, destrói lares, confiança, amor e dignidade. A infidelidade jamais será progresso. Colocar um terceiro entre um casal é uma afronta ao que Deus uniu. E jamais, em nenhum universo, eu aceitaria dividir o que deveria ser exclusivo entre dois. Eles colheram exatamente o que plantaram. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está só. Existe vida após a mágoa. E por vezes, um novo começo é a melhor dádiva possível. Depende apenas de você escolher a liberdade em vez do peso de uma farsa. Se esta história te tocou de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal Jornadas do Reddit e compartilhe com alguém que precisa abrir os olhos. Seu apoio faz toda a diferença. Quando vocês comentam, curtem o vídeo, ele alcança mais pessoas e pode salvar outros de caírem nas mãos de traidores. Muito obrigado por estarem comigo. E lembrem-se, a traição destrói, mas a verdade liberta.